This call is now being recorded. Bom dia, primeiro ano. Essa é a nossa quarta semana com a disciplina de filosofia, ok? Ainda tem aluno chegando. Vou pedir a vocês que estão entrando agora na sala que, na hora que puderem, dê um pulinho lá no chat e escreva a palavra presente para a gente poder registrar a frequência de vocês, ok? Isso. Eu sei que agora no iniciozinho da aula vai ter sempre aluno chegando. Como vocês puderam ver, eu mudei o link. Esse link vai ser só para as aulas de filosofia em inglês, tá? A gente estava tendo problema com os outros links, que eu estava usando o mesmo link para todas as turmas e tinha aluno entrando no horário errado, e agora não. Cada um com o seu link no seu horário, tá bom? Vamos dar início à nossa aula de filosofia. Eu vou projetar uma tela aí agora para vocês, tá? Do nosso caderno de apoio. Vai chegar aí daqui a pouco para vocês. Aí, chegou, tá? Nós temos aí trilha 3. O tema é a sabedoria e o autoconhecimento na figura de Sócrates. Bom, lá na primeira trilha, tinha uma perguntinha: você sabe quem é Sócrates? Basicamente, quando você começa a estudar filosofia, você começa a ver a figura de Sócrates, desse filósofo grego chamado Sócrates. É o mais importante, diria eu, né? É aquele que dá os primeiros passos no encaminhamento da filosofia com um campo de estudo, né? Ele é realmente muito importante. Bom, a gente vai aqui agora no nosso ponto de encontro. O nosso ponto de encontro, como nas outras duas trilhas, é um convite para semear uma terceira semente, né, no seu jardim. Então, creio eu que quando encerrarmos o ano letivo com filosofia, vocês terão várias sementes plantadas, algumas já germinadas, no jardim do conhecimento de vocês. Então, o ponto de encontro, basicamente, é esse convite, certo? Passando aqui agora para o Botando o Pé na Estrada, nós temos 3 questionamentos, né? Você sabe quem foi o filósofo chamado Sócrates? E autoconhecimento? O que é isso mesmo? Já imaginou você sendo um filósofo ou uma filósofa? Essas questões, elas são para serem pensadas, né? Vocês têm que refletir a respeito delas. Reforçando, nós teremos uma tarefa para essa trilha, será dada lá no final da aula. Então, essas questões que aparecem no decorrer da aula, elas são mais para fazer você pensar, né? Para ativar o seu conhecimento ou despertar a sua curiosidade, certo? Passando aí mais um pouquinho, nós vamos ao Lendo as Paisagens da Trilha. Aí ele diz: convido a leitura da música Tempo Perdido, da banda Legião Urbana. Olha, quem puder, vá ao YouTube e procure Legião Urbana e escute essa música, Tempo Perdido. Se bem que tudo de Legião Urbana é muito bom, mas essa é uma grande música deles. Eu não posso exibir aqui para vocês por conta dos direitos autorais, que se eu exibir, eu não consigo subir o vídeo da aula para o YouTube, para que os outros alunos possam assistir, ou vocês possam assistir novamente. Lembrando, toda vez que vocês acessarem o link da aula, que vocês forem lá para o YouTube, vocês acabam indo diretamente para o meu canal, que é onde estão os vídeos da aula. Inscrevam-se no meu canal e ative o sininho, que é para que vocês possam receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. Então, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a notificação, você dá um pulinho lá, verifica se é da sua turma. Se for da sua turma, você assiste; se não for, passa batido, né? E espera eu chegar ao da sua turma. Mas vamos lá, a música do texto 1, Tempo Perdido, de Legião Urbana. A música diz assim, a letra diz assim:
Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. O que foi escondido e o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Essa música é muito bonita, né? Vocês estão vendo ali que foram tiradas apenas 3 estrofes. Ela é bem maior que isso, né? Mas quem puder, vá lá, escute a música, né? Assista ao videoclipe. Esse linkzinho que vocês estão vendo aqui embaixo é o link de um site chamado letras.mus.br. Você vai clicar, você vai direto para a página onde está a letra completa da música e também tem o vídeo, um link para o vídeo no YouTube. Então você consegue ouvir a música e ler a letra ao mesmo tempo. Certo? Bom, vamos continuar. Vamos aproveitar o tempo e conhecer um pouco sobre o pensador grego Sócrates. Aqui agora sim, nós vamos começar de fato a falar a respeito de Sócrates. Sócrates, em grego, não sei ler grego, tá ok? Não sei ler grego. E aí nós temos ali o nome dele em grego, logo à frente o IPA, que é a forma como se pronuncia, né? A tradução na frente, e a alopecia, tá? Sócrates nasceu em 469 a.C., né? Ele nasceu na cidade de Atenas e morreu em 399. Foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental. E até hoje, até hoje uma figura enigmática, né? Conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente 2 de seus alunos, Platão e Xenofonte. Uma coisa interessante, Sócrates ele não deixou material produzido por ele escrito. Ele acreditava que a oralidade era a melhor forma de se transmitir o conhecimento. Mas seus discípulos, principalmente Platão e Xenofonte, esses sim fizeram registros das aulas, tá? De aulas, digamos assim, né? Que eram os momentos onde eles, junto a Sócrates, debatiam a respeito de diversos temas. Então, os alunos, os aprendizes, tiveram o cuidado de fazer o registro daquilo que eles estavam vivendo. Platão e Xenofonte, bem como peças teatrais de seu contemporâneo Aristófanes, né, outro que também fez registro a respeito das ideias socráticas. Muitos defendem que os diálogos de Platão seriam o relato mais abrangente de Sócrates a ter perdurado da antiguidade até os dias de hoje. Então foi aquilo que eu falei, né? Um dos alunos dele fez os devidos registros. Através de sua representação nos diálogos de seus estudantes, Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética. E é este Sócrates platônico que legou seu nome a conceitos como a ironia socrática e o método socrático. Lenchos, creio eu, isso é em grego, né? Eu creio que a pronúncia deve ser essa. Este permanece até hoje a ser uma ferramenta comumente utilizada numa ampla gama de discussões e consiste de um tipo peculiar de pedagogia, no qual uma série de questões são feitas não apenas para obter respostas específicas, mas para encorajar também uma compreensão clara e fundamental do assunto sendo discutido. Sócrates ele tinha isso, né? A forma dele buscar o conhecimento era questionando, era fazendo perguntas. Então, era muito comum, ao começar um debate, ele nunca explanava sobre aquele tema com seus alunos, e sim, alunos, olha como eu ia chamar de alunos, os seus aprendizes, seus seguidores, qualquer termo desse está bem empregado. Então, ele ia questionando ao ponto dos seus aprendizes irem debatendo com ele e encontrando o caminho
para o que seria uma resposta. A ideia era bem essa, nada de dar coisas prontas, e sim fazer com que as pessoas, com que os aprendizes buscassem, fossem atrás do conhecimento. Vamos aqui, esses textos que eu estou mostrando para vocês estão no Wikipedia, certo? Vocês podem acessar e ler, porque normalmente aqui no caderno de apoio são trechos. Texto 3, ironia. Ironia, recurso literário por meio do qual se transmite uma imagem geralmente contrária àquilo que se diz, resultando em algo engraçado. Para Sócrates, alguém disse, Lucas disse, o áudio está baixo. Tem mais alguém que o áudio está baixo? Alguém abre o microfone aí e me confirma? É só Lucas que está com áudio baixo? Carol disse que não, está normal, para mim está normal. Ô, Lucas, faça o seguinte, então, Lucas. Primeiro, se você estiver usando fones de ouvido igual eu estou usando, tente desconectar e conectar novamente, tá? Se por um acaso continuar baixo, saia da sala e volte. Normalmente resolve, ok? Eu vou continuar aqui. Você pode sair da sala e voltar e pedir para entrar novamente, certo? Para Sócrates, a ironia tinha um sentido um pouco diferente. Ele fazia dela seu método de diálogo com as pessoas. Sócrates dizia não conhecer certos assuntos e perguntava a seu interlocutor sobre ele. Em seguida, Sócrates demonstrava todo o discurso do interlocutor, mostrando que ele estava enganado. Então era isso, né? Sócrates ironizava as pessoas com as quais ele debatia, e ele deixava com que a pessoa apresentasse todo o seu... Lucas Kleber levantou a mão. Sim, Lucas, pode falar. Ô, professor, o áudio tá muito baixo, não tô escutando nada. Ô, Lucas, tente sair da sala e voltar. Você já fez isso? Tá bom. Saia da sala e peça para entrar novamente. Normalmente resolve o problema, tá? E acabou de sair, ele vai entrar novamente. Então, assim, Sócrates tinha por hábito ou por método, digamos assim, trabalhar dessa forma. Então, ele deixava com que a pessoa expusesse todo o seu conhecimento através do seu próprio discurso, e ele ia questionando. Melhorou, né? Pois é, Lucas, normalmente resolve dessa forma. A gente sai e entra, a gente sai da sala e volta e o áudio fica legal. Que bom. Então, vamos dar prosseguimento. Então, como eu ia dizendo, Sócrates tinha essa metodologia, né? Ele debatia com alguém, deixava a pessoa apresentar tudo o que supostamente a pessoa sabia sobre aquele tema, e ele ia questionando a pessoa até mostrar à pessoa que tudo que ela havia apresentado como conhecimento dela estava equivocado, ou totalmente ou em partes, né? Isso através das perguntas, certo? Aqui nós temos a figura 1, autoconhecimento socrático. E aí nós temos o que seria uma reunião de Sócrates com seus seguidores, né? É bom deixar claro que essas imagens são suposições, tá? São imagens que são imaginadas como coisas que teriam acontecido. A gente não tem, evidentemente, a gente não tem uma certeza de que se as reuniões eram desta forma, certo? Mas é uma imagem onde vocês podem ver aqui muitos homens, que era também uma outra característica, né? Não era um ambiente feminino, muitos homens aqui sentados, outros de pé, debatendo, ouvindo e sendo ouvidos. Continuando aqui, afirma-se que ele, Sócrates, adotou como lema de sua filosofia a inscrição que ficava no portal do famoso oráculo de Delfos, templo dedicado ao deus Apolo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os homens, o mundo e os deuses. Sócrates pregava que a primeira forma de demonstrar conhecimento era mostrar às pessoas que você não conhecia as coisas, né? Ou que você estava em busca de conhecê-las.
todos aqueles que se apresentavam como grandes conhecedores de qualquer coisa, esses normalmente eram postos à prova, né, por Sócrates. Essa inscrição considera o ser humano como a fonte de todo conhecimento e o meio pelo qual é possível conhecer os outros, o mundo e até mesmo os deuses, uma vez que aquela exigência única fosse cumprida por meio da prática da filosofia. Para Sócrates, uma forma de autoconhecimento. A vida examinada e investigada tornaria-se mais digna de ser vivida. Então, a busca de Sócrates era pelo conhecimento e ele acreditava que a melhor forma de conhecer as coisas era primeiro assumindo a sua condição de ignorância e, a partir daí, perguntar, questionar, até construir o conhecimento a respeito de qualquer tema. Tá? Pessoal, quem foi chegando agora, quem chegou depois da aula iniciada, dá um pulinho lá no chat e ainda não fez isso, dá um pulinho lá no chat e coloque a palavra presente para que a gente possa registrar a presença de vocês aqui, ok? Vamos aqui para o Explorando a Trilha. Isso, muito bem. Explorando a Trilha. Figura 2. Essa figura 2 é uma figura de uma estátua de Sócrates, né? Eu achei interessante que essa imagem aí colocaram um óculos nele, um óculos bem moderno, né? Aqui diz assim, figura 2, Sócrates, um grande questionador da existência. E basicamente a filosofia ela se preocupava com isso, né? Com a existência das coisas. Aqui, com o auxílio do professor, acompanhe o quadro sintético da filosofia socrática. Aqui nós temos um mapa mental. Deixa eu dar uma reduzida aqui para ver se a gente consegue enquadrar ele todo, tá? A figura 3 é um mapa mental. O pior é que eu acho que vai ficar muito pequeno aí para vocês. Então, eu vou voltar aqui. Bom, vamos começar por partes, né? Nesse mapa mental, o que a gente tem no centro? O filósofo Sócrates. Do filósofo Sócrates, nós temos as seguintes ideias. Ele é considerado o pai da filosofia clássica, né? Costumava dizer, só sei que nada sei, né? E a cada conhecimento obtido, surge uma nova ignorância. Sócrates dizia também o seguinte, que quanto mais a gente... Na verdade, essa frase é de um filósofo da idade contemporânea. Eu não me lembro agora o nome, não sei se é Schopenhauer, mas ele dizia o seguinte, quanto mais eu estudo, mais eu vejo o tamanho da minha ignorância. Então, para Sócrates, essa frase não é de Sócrates, né, evidentemente, mas está no mesmo caminho aqui do só sei que nada sei. Então, ele dizia o seguinte, a cada conhecimento obtido surge uma nova ignorância. Quer dizer, quanto mais eu adquiro conhecimento, mais eu tomo noção do que é o mundo. E ao tomar noção do que é o mundo, eu percebo que tem muita coisa, ou tem mais coisas que eu não conheço. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o tamanho da minha ignorância. A ideia é bem essa, tá? Ainda sobre Sócrates, nós temos aqui o daimon, né? O daimon, para ele, era a voz interna e escutada, que seria como um deus que lhe falava o que não fazer, né? Temos ainda aqui outra frasezinha também creditada a Sócrates, né? Que estava lá no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, que é o ponto de partida para tudo. Para você primeiro precisa se conhecer, para a partir daí começar a conhecer as outras coisas. Temos aqui uma análise conceitual. A análise conceitual de Sócrates era buscar a existência, né? Por que existo, por que eu estou aqui. As fontes de onde conseguimos ter hoje as ideias socráticas são de Xenofontes, Aristóteles e Platão. Assim como Aristófanes, mas esse aí registrou essas ideias através de peças teatrais. Perdão. Ainda sobre Sócrates, utiliza o diálogo para encontrar a verdade, né? O conceito está dentro do homem. Então, assim, conversando, dialogando, que buscamos a verdade. O conhecimento está dentro do homem.
E aí ele usava a exortação, a indagação, a ironia e a maiêutica. Eu não vou especificar cada item desse, porque vocês farão um tipo de pesquisa para encontrar esses conceitos, tá? E Sócrates, e por fim aqui, no finalzinho, Sócrates foi acusado de corromper a juventude, né? E foi condenado a beber cicuta, foi condenado à morte, na verdade, né? E a forma com que ele deveria ser executado era bebendo cicuta. Cicuta é um tipo de veneno, tá? Por que ele foi acusado de corromper a juventude? Porque Sócrates, as ideias que Sócrates pregava normalmente iam de encontro às ideias do governo, né? Então, ele sempre dizia que as pessoas deveriam estar o tempo todo questionando. E normalmente quem governa não gosta de ser questionado, né? Então, por isso ele foi até acusado de corromper a juventude, porque ele mostrava aos jovens que o caminho para o autoconhecimento, para se conhecer e conhecer as coisas, era questionar e questionar e questionar o tempo todo. Esse mapa mental está lá no caderno de apoio de vocês, mas tem ele aqui também nesse link, ok? Eu vou dar continuação aqui. Para ampliar conhecimentos sobre a temática, acesse os materiais complementares indicados. Eu vou exibir para vocês agora um videozinho aqui, principais ideias de Sócrates, está aqui, vocês vão poder assistir novamente em casa. Tem esse aqui também, de Sócrates, o homem que perguntava, parte 1. Muito bom também, só que é bem mais longo, então eu vou apresentar o mais curto, e vocês, em casa, evidentemente, assistam ao mais longo. Assistam também a parte 2 dele, tá ok? Eu vou parar essa apresentação aqui para que eu possa apresentar o vídeo que já está aqui selecionado. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Aí, chegou. Vamos lá? Bom, como está em português, agora. Ele é sobre as principais ideias de Sócrates. O filósofo Sócrates nasceu na Grécia por volta de 470 a.C. e é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Filho de um escultor de mármore e de uma parteira, foi soldado, escultor e senador, mas deixou tudo para trás para se tornar filósofo, dizendo que desde a infância ouvia a voz de Deus que o estimulava a divulgar seus pensamentos. Passou a andar por Atenas como um pregador para ajudar as pessoas a descobrirem nelas próprias o conhecimento que as levassem a praticar o bem. Entre suas principais ideias estava a pergunta: o que é a essência do homem? Que tinha como resposta: o homem é a sua alma. A alma é sua razão e o seu eu consciente, o que diferencia o ser humano de todos os outros seres viventes. Ele e outros filósofos sofistas abandonaram a preocupação em explicar a natureza para se dedicar ao universo humano, mas Sócrates não concordava com as definições de valores éticos e morais que os sofistas tinham. O filósofo não deixou nada por escrito, tendo suas ideias divulgadas em textos militares de Xenofonte, os cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão. Discípulo de Sócrates, Platão o tornou personagem central de muitas de suas obras, entre elas Banquete e Apologia de Sócrates. Sócrates acreditava que todos já nascem com conhecimento e dizia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro sentido do que é justo, bom e certo. Para aplicar isto, elaborou um método dialógico que chamou de maiêutica. Dizia que como uma parteira ajudava a dar à luz a uma vida, o filósofo traria luz para a verdade, bastando usar a razão. Sócrates questionava as pessoas, disposto a ouvir seus argumentos. Porém, quando estes estavam errados, com seu senso de humor, desorientava o ouvinte, tentando o convencer de sua contrariedade em suas reflexões, levando a pessoa a admitir sua falta de conhecimento.
O filósofo elaborava essas perguntas por acreditar que só existia um jeito de conhecer a verdade, conhecendo-se a si mesmo. Para ele, só quem conhece a si mesmo sabe que não sabe. E esta, para ele, é a grande virtude. Tanto que afirmava, só sei que nada sei. E, quanto mais sabe que não sabe, mais sábio é o homem. Já os que pensam ao contrário, na sua concepção, seriam os mais tolos. Foi considerado o homem mais sábio de todos. Em revolta, Sócrates teria procurado políticos, poetas e artífices, para provar que eles, por seus ofícios, eram mais sábios. Mas, decepcionado por seu orgulho e arrogância, confessou ter entendido o que significava ser sábio. Sábio é aquele homem capaz de perceber suas imperfeições, compreender as ilusões das aparências, perceber seus limites e, com a razão, controlar-se. Só assim ele saberá purificar o seu coração, a sua alma e agir com honestidade. A crítica feita às 3 categorias de cidadãos resultou em ódio e vingança. Por isso, foi condenado à morte por envenenamento decidido por um tribunal. Sócrates foi acusado de 2 crimes: corromper os jovens com suas ideias revolucionárias e negar a existência dos deuses de sua terra. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se ao contrário, a morte é uma passagem deste para outro lugar e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para vivê-los. Quem vai para a melhor sorte? Isso é segredo, exceto para Deus. Como não abriu mão de suas ideias para se libertar da condenação, Sócrates foi morto aos 71 anos. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em... Então, pessoal, aí está um breve vídeo a respeito da vida de Sócrates, tá? Vocês viram... Cadê, gente? O caderno de apoio. Aí, chegou. Vocês viram ali que foram passadas algumas ideias. E existem, como é uma coisa muito antiga, existem algumas controvérsias a respeito da história de Sócrates, né? Vocês podem ver ali pela data de nascimento, né, pelo ano em que nasceu. Alguns dizem 468, ou 470, 469, porque, infelizmente, daquela época não existem registros oficiais, tá? Resolvendo os desafios da trilha. Neste momento, você precisa pensar de maneira serena para expressar os conhecimentos. Respire fundo e procure lembrar de tudo que foi comentado durante o percurso até aqui. E depois responda. Mais questõezinhas para que a gente possa pensar a respeito. O que significa autoconhecimento para você? Coisas para se pensar, para refletir. Como os conhecimentos produzidos por Sócrates podem ser úteis em sua vida? Seria interessante reconhecer nossas falhas, reconhecer que temos, que podemos sempre estar aprendendo mais e que não conhecemos tudo, né? A trilha é sua, coloque a mão na massa. Aí ele diz que agora eu vou fazer um convite, você deverá expressar a sua compreensão acerca do assunto trabalhado nessa trilha através de uma expressão artística, produzir um poema, uma imagem, uma música, uma paródia, ou uma história que represente o conhecimento desenvolvido até o momento. Bom, eu não vou solicitar esse tipo de trabalho para vocês. Vocês podem até, em casa, por conta própria, fazer, mas eu não vou solicitar isso, ok? A trilha na minha vida. Aqui nós temos um cartoon com uma falda, né? Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-la pensar. Essa frase também, segundo aqui, uma falda acreditada a Sócrates, né? Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. Então, era isso que ele colocava como um grande professor que ele foi, né?
Aqui você vai usar, opa, desculpem. Aqui você vai usar a sua potencialidade na escrita, fazer uma produção de texto, redação, sobre seu entendimento da afirmação de Sócrates no quadro ao lado. O que realmente ele quis dizer? Isso está na tarefa. Tá? A proposta de intervenção social. Agora, você pode pensar sobre o que foi produzido até aqui e usar sua inventividade para socializar na escola ou mesmo nas redes sociais uma parte da trilha que achou de interesse social. Não sei se alguém de vocês vai ter essa vontade de produzir algo e compartilhá-la no grupo de WhatsApp ou nas suas redes sociais. Mas, quem quiser fazer, fica a critério de cada um, tá bom? Eu vou parar essa apresentação aqui para a gente passar lá para o nosso roteiro, ok? Vamos ao nosso roteiro. Ele vai chegar aí daqui a pouquinho para vocês. Aí, chegou. Aqui nós temos, então, um roteiro de nossa aula de filosofia, né? É uma aula só, semanalmente. Essa é a quarta semana. É a semana nossa de 24 a 29. Lembrando que 29 é sábado letivo da área de linguagens. Estaremos lá, eu pelo menos estarei. Espero que todos vocês estejam. Aí aqui, a trilha 3 é a sabedoria e o autoconhecimento na figura de Sócrates. E aí nós temos os itens que foram vistos na aula de hoje, né? O ponto de encontro, botando o pé na estrada, lendo as paisagens da trilha e assim por diante. Aqui nós vamos agora para o que realmente importa, ok? Que é a nossa tarefa da semana. A nossa tarefa da semana é para ser entregue no dia 6 até o dia 6 do 6. Não é no dia, não. É até o dia 6 do 6. Quem quiser antes, evidentemente, entrega antes, né? Terminou, manda. A tarefa diz o seguinte: pesquise um pouco mais sobre a vida do filósofo Sócrates e depois responda as questões referentes a ele e a sua filosofia. Luciano, onde é que eu vou pesquisar sobre a vida de Sócrates? Olha, meu filho, quem tem conectividade, né, quem está conectado à internet, pesquisa na internet porque é mais rápido, você tem uma quantidade muito maior de fontes para colher informações a respeito de Sócrates e de sua filosofia. Quem não tem acesso à internet e recebeu os livros da escola, eu não digo os cadernos de apoio, eu digo os livros didáticos. Tá lá um bom lugar para se pesquisar, né? Quem tem aquelas enciclopédias antigas em casa, certamente você vai encontrar muito falando a respeito de Sócrates e de sua filosofia, certo? Sim, Bruno, Wikipedia. Wikipedia ou Wikipédia, né? Eu vejo muita gente falando Wikipédia e eu já ouvi algumas pronúncias em inglês dizendo Wikipedia, mas lá também é um bom lugar para se pesquisar. Sempre com aquele cuidado, porque, como vocês sabem, o Wikipedia ele pode ser editado, né? Então, é sempre bom estar conferindo as informações conseguidas nele com outros sites. Então é isso. Eu vou descer aqui um pouquinho mais e vou mostrar com quais questões vocês vão trabalhar. Lembrando, o roteiro, esse roteiro que eu estou mostrando, ele vai lá para o Google Sala de Aula de vocês. Vai lá para a salinha de aula, atividade, semana 4, vai estar lá esse roteiro. Você pode muito bem abrir esse roteiro, verificar as perguntas, procurar as respostas, e uma vez conseguidas as respostas, vocês podem ir lá no formulário, que está disponibilizado também no Google Sala de Aula. Depois que você tiver as respostas, clica no formulário, abre e preenche. Tá? Eu estou recebendo muita fotografia de tarefa, e corrigir fotografia é complicado. Bom, tarefa 1, Sócrates e sua filosofia. Você sabe quem foi o filósofo chamado Sócrates? 2, o que significa autoconhecimento para você? Para você. Então, cuidado com o que vocês vão responder. Como Sócrates usava a ironia como método de diálogo? Sócrates dizia que usava o diálogo para encontrar a verdade. Nessa perspectiva, qual o significado na filosofia das palavras abaixo? Exortação, indagação e maiêutica. E por fim, são 5 questões apenas. Como você entende a frase abaixo pertencente a Sócrates? Eu não posso ensinar nada a ninguém.
eu só posso fazê-lo pensar. Então, aí vocês têm um espaço para falar a respeito dessa frase. Pode fazer digitando? Pode sim, Luiz Felipe, sem problema nenhum. Tá? Inclusive, no formulário, é digitando mesmo, né? É registrando as respostas digitando. Então é isso. Pessoal, alguma dúvida a respeito dessa tarefa? Quem tiver dúvida, abre o microfone aí e fala, ou coloca ali no chat. Essa data aqui tá errada, viu? Semana 3 eu vou consertar. Semana 4, de 24 a 29. Eu vou consertar antes de postar lá para vocês. Nenhuma dúvida? Eu vou parar essa gravação aqui, que é para não ficar muito longa a nossa aula. Tá? Lembrando, vocês vão ter daqui a pouquinho o roteiro, esse que eu acabei de apresentar. Vocês terão o link da aula lá para o YouTube. E lembrando, na hora que vocês acessarem os links das aulas, que vocês forem lá para o YouTube, inscreva-se no meu canal, tá? Ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos que são postados, tá bom? Quem entrou na sala agora do meio para o final, dá um pulinho lá no chat e coloque presente, tá bom? Eu vou interromper a gravação, mas por favor, não saia ninguém da sala não, ok? Estou interrompendo aqui. Eu vou me despedir, mas por favor, permaneça na sala.